Olá, sejam muito bem-vindos. Nesta aula nós vamos falar sobre algo avançado, vamos entender de fato o que é uma criptomoeda e para quem que é esse material. Bem, esse é um material para quem quer atuar de maneira profissional no âmbito do mercado de criptoativos. Por exemplo, você quer ser um investidor profissional, ou por exemplo, você é um advogado e você vai ter que defender uma pessoa acusada de lavagem de dinheiro com Bitcoin. Você precisa ter esse conhecimento. Ou você quer aprender programação específica para o mercado de criptomoedas. Então, se você não tem esse interesse em ser um profissional, ou seja, de prestar serviço ou ganhar dinheiro nesse mercado, esta aula não é para você. Do contrário, eu tenho certeza que você vai ter uma visão que, olha, eu confesso que eu não vi ninguém trazendo da forma como nós vamos analisar aqui este conceito. Foram aí alguns anos estudando a fundo e principalmente tentando descobrir uma forma didática para apresentar algo de extrema complexidade, ou seja, uma tecnologia disruptiva. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos entender nesta aula o que é de fato uma criptomoeda. Qual que é o primeiro documento que geralmente a gente procura para ter essas definições? Obviamente que o white paper do Bitcoin é onde tudo começou. O problema é que o white paper ele não é didático nessa parte, principalmente na parte que é a parte das transações. Então o que nós vamos ver? Nós vamos entender o significado do que está aqui, só que sem ler. Depois que nós terminarmos essa aula, você vai ir lá para o white paper do Bitcoin e você vai falar assim, então é isso que ele quis dizer. Porque se você só ler o que está escrito aqui, provavelmente você não vai conseguir entender, tá? E como que eu adquiri esse conhecimento mais aprofundado? Porque eu fiz manualmente, por exemplo, a validação de uma transação. Então aquilo que é feito por programas de computador, eu fiz manualmente, trabalhando ali com os bytes, especificamente, tá? Mas eu vou passar isso de uma forma bem didática para vocês. Só que tem algo aqui que é importante, que a gente já consegue prestar atenção. Veja aqui, nós definimos uma moeda eletrônica, que é no caso nós chamamos de criptomoeda, que você pode pensar que é o Bitcoin, como uma cadeia de assinaturas digitais. Então, isto aqui é um elemento importante que nós vamos prestar atenção, certo? Então, inicialmente já pense, uma criptomoeda, ela é uma cadeia de assinaturas digitais. Bem, é o que nós temos então nessa parte, uma criptomoeda definida no white paper do Bitcoin como uma cadeia de assinaturas digitais. E por que isso é muito importante? Por uma questão que nós chamamos uma questão epistemológica. Caso você não esteja familiarizado com esse termo, na epistemologia, nós estudamos como nós conhecemos as coisas. É a teoria do conhecimento, de fundamental importância, epistemologia. Então observe que o que nós podemos extrair dessa afirmação de que uma criptomoeda é uma cadeia de assinaturas digitais? Bem, da mesma forma que eu não posso analisar um bloco de uma blockchain de forma isolada, porque caso você já tenha estudado o conceito de bloco, você vai ver que dentre as informações que nós temos dentro em um bloco, nós temos um conjunto de transações, mas nós temos também uma referência às transações ou uma referência às informações contidas em um bloco anterior. Então eu não tenho como, da mesma forma que eu não tenho como estudar um bloco sem fazer referência pelo menos a um bloco anterior, eu também não tenho como entender o que é uma criptomoeda sem analisar conjuntamente ao menos duas transações. Nós vamos ver em detalhes isso, o motivo disso, mas você já tem aí um indício pelo fato de a criptomoeda ser definida como uma cadeia de assinaturas digitais. Então você vai ter que analisar pelo menos duas transações, para que você consiga entender o que o Satoshi Nakamoto aqui, ou melhor, o Nick Szabo, caso você já tenha visto outras aulas, você sabe que com certeza o Nick Szabo é se não o único criador do Bitcoin. Bem, fechando parênteses, antes de nós fazermos essa análise de duas transações, nós precisamos entender quais são os elementos fundamentais de uma transação. Nós vamos trabalhar com uma transação real que aconteceu de fato na blockchain, que está na blockchain. Mas antes nós precisamos identificar elementos essenciais. Depois que você pegar os elementos essenciais, aí você vai para aquilo que é acessório, mais um pouco de filosofia importante para nós, né?
Então, mas vamos lá, quais são os elementos? Bem, primeiro é algo que nós chamamos do Transaction ID. O que eu quero que você entenda disso? É muito comum o uso de funções hash, ou melhor, a função hash, o que se pode pensar? Caso nós não temos como entrar aqui a fundo, mas você pensa o seguinte, pensa que é uma função onde eu passo umas informações e ela te dá uma síntese dessas informações. Tem uma série de propriedades, mas quando a gente fala hash, por enquanto você pense que nós estamos falando de uma síntese de um conjunto de informações, ou informações em um outro formato, certo? Então é disso que se trata. Então quando a gente fala Transaction ID aqui, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que eu tenho os elementos numa transação A, eu pego esses elementos numa transação A, jogo com uma função e extraio uma síntese. Então esse que é a referência, você pode pensar assim, a transação. Bem, além do Transaction ID, eu tenho um input e um output. Então é muito comum você definir as transações no âmbito do Bitcoin como algo contendo inputs e outputs, ou um input e output. É isso, tá? Esses são os elementos essenciais. Dentro do input, nós vamos ter um subcampo, que nós vamos chamar de SIG-script, ou alguns gostam de chamar de unlocking script, e você vai entender por quê. Já utilizando aí um artifício heurístico, né? Você pode imaginar que as transações no Bitcoin é como se alguém entregasse uma caixa fechada para outro, e essa pessoa vai precisar abrir essa caixa. Para abrir essa caixa ela vai precisar ter uma chave. Mas pense nisso apenas provisoriamente, que é um pouco mais sofisticado que isso. Então você pode pensar que dentro aqui do campo input nós temos o SIG-script, que ele vai ser a assinatura do hash da transação, ou seja, a transação, vou passar ela para um formato hash e vou assinar. Essa assinatura ela é feita utilizando a chave privada. Então, e vai ter, além disso, da assinatura, ela vai ter a chave pública correspondente à chave privada que foi utilizada para a assinatura. Então você pensa o seguinte, a pessoa quer fazer uma transação, após você ter todos os campos da transação preenchidos, você faz uma síntese dessa transação e você vai assinar. Para você assinar, você precisa utilizar uma chave privada. E como o Bitcoin utiliza algo chamado de criptografia assimétrica, toda chave privada corresponde a uma chave pública. Então aqui eu vou ter nesse SIG-script tanto o hash, a assinatura do hash da transação, mais a chave pública correspondente à chave privada que foi utilizada para fazer a assinatura. E nós temos aqui o que? O Transaction ID da transação anterior. Olha só, por que eu falei então que eu não tenho como entender o que é uma criptomoeda sem ter pelo menos duas transações? Veja que na própria definição de uma transação, eu já tenho, por exemplo, aqui no input, o Transaction ID da transação anterior. Nós já vamos visualizar isso melhor. Então veja que toda transação ela vai ter a sua identificação, o seu Transaction ID, mas ela também vai ter que ter uma referência à transação anterior. Nós já vamos ver o porquê disso. Bem, fora o campo input, eu vou ter o campo output. O que o output vai ter? Ele vai ter aquilo que muitos pensam, né? E é o que nós temos mais próximo do Bitcoin. Então o Bitcoin ele estaria aqui, é um valor em satoshis, né? A unidade aí monetária do Bitcoin. E por que isso é importante, né? Muitas pessoas pensam que falam em custódia de Bitcoin. Na verdade, o output ou uma transação está na rede, nunca sai da rede. Não existe nenhum banco que fale que faz custódia de Bitcoin vai ter satoshis ali dentro do cofre dele. Isso é um engano. Então os valores, caso que é realmente aquilo que corresponde ao dinheiro que nós pensamos, né, no mundo off-chain, está aqui nesse campo output. E nesse campo output eu também tenho algo muito interessante que aqui está chamado de Public Key Script. Lembrando que nós estamos analisando um tipo específico de transação no contexto do Bitcoin, chamado Pay to Public Key Hash, mas há outros formatos, mas esse é o mais fácil para a gente visualizar o que de fato é uma criptomoeda. E o que é o Public Key Script? Que alguns chamam de Locking Script. Ele é basicamente um smart contract. Ele é um smart contract, mas ele vai ter também o hash de uma chave pública, tá? Nós já vamos ver isso aqui um pouco melhor. E é isso, tá? E nós vamos ver já como que o smart contract ele é uma sequência de instruções que nós chamamos de opcodes que operam sobre determinados valores. Já vamos ver quais são os valores que esse smart contract, sobre os quais esse smart contract opera. Então veja que numa transação do Bitcoin nós já temos os smart contracts criados pelo Nick Szabo,
né, que na minha opinião, mais uma vez, é o criador do Bitcoin, e temos o hash de uma chave pública. Mas de que chave pública é essa? Bem, agora visualizando a transação A e a transação B, as coisas vão ficar mais fácil. E aí nós vamos entender por que de fato, então, os Nick Szabo ou Satoshi Nakamoto definem uma criptomoeda como uma cadeia de assinatura digital. Bem, veja que eu tenho aqui então os três campos. Campo do transação A e transação B. Veja aqui o Transaction ID, então ele está fazendo uma referência, no caso uma transação B, ele vai fazer referência a uma transação A. Por outro lado, eu falei que eu tenho aqui no Public Key Script um Smart Contract mais o hash de uma chave pública. Bem, esse Smart Contract ele vai operar sobre valores, mas sobre quais valores que ele vai operar? Ele vai operar basicamente sobre os valores que estão nesse campo aqui, ó, do SIG script. Então, quando um nó recebe, por exemplo, uma transação, ele recebe uma transação B, o que ele vai ter que fazer basicamente? Ele vai ter que executar o Smart Contract, ele vai ter que descobrir qual que é a transação anterior, mas eu tenho, isso aqui eu já está no campo input, então eu já descobri que essa transação é o primeiro passo, né? Vamos tentar pensar como um nó faria. Nós vamos ver na próxima aula, nós vamos executar o código também para ficar mais fácil ainda. Mas por hora, então ele recebeu a transação, o que ele vai ter que fazer? Primeiro detectar a transação anterior. Ó, detectei a transação anterior. Uma vez detectada a transação anterior, ele vai ter que verificar aqui, ó, o locking script, o public key script, vai ter uma sequência de instruções e mais o hash de uma chave pública. Ele vai ter que executar esta sequência de instruções sobre estas informações que estão aqui no SIG script. Nós vamos fazer isso passo a passo, vamos entender como que isso é feito. Há uma lógica estabelecida em algo na notação polonesa reversa que define basicamente uma forma de você processar informações. Isso determina um tipo de linguagem de programação chamada linguagem baseada em pilhas ou uma Stack-Based Programming Language. Mas não se preocupe, nós vamos ver isso em detalhes na próxima aula. Por hora eu quero então apenas que você entenda o seguinte, que eu tenho na transação A um Smart Contract. Mas sobre quais valores esse Smart Contract ele vai operar? Eu tenho uma instrução, eu vou precisar de valores. Ele vai operar sobre os valores que estão aqui no SIG script. E se o resultado dessa operação for verdadeira, o que vai acontecer? Significa que a transação está válida. Então eu posso incluir ela em um bloco, certo? E como que funcionam esses dados na prática? Aqui nós temos dados reais, tá? Então aqui eu tenho um Smart Contract mais o hash de uma chave pública, certo? E a chave pública é de quem? Bem, tem que ser a chave pública. O hash vai ter que dar um match, né, com a chave pública do sujeito que assinou essa transação aqui. Porque do contrário ele não está autorizado a gastar o valor em Satoshi que ele recebeu. Certo? E essa operação ela vai da mesma forma que nós vimos aqui pela transação A e B, vai ter a transação agora C. E aí eu vou ter essa relação que eu fiz aqui entre A e B, eu vou ter também entre B e C. E assim sucessivamente, formando o quê? Uma cadeia de assinaturas digitais, aonde na verdade eu tenho aqui, por exemplo, e aí vai ficar mais fácil para você entender o white paper, eu tenho uma assinatura sobre os dados dessa transação. Mas observe que dentro dessa transação, aqui no campo, especificamente no campo do output, dentro do public key script, eu tenho o hash de uma chave pública. Então eu estou assinando basicamente um hash da chave pública de quem? Da pessoa que eu estou enviando, os satoshis, certo? Só que por que a gente não pode falar pessoa? Porque o Bitcoin é uma rede impessoal. O que eu tenho aqui basicamente são chaves públicas e chaves privadas. E valores, mas eu não tenho uma identificação, uma personalização desses números. Por isso que as pessoas confundem quando a gente utiliza artifícios do sistema tradicional como Alice e Bob. E por que isso é importante, por exemplo, para você que é advogado e vai ter que fazer uma defesa de alguém que está sendo acusado de lavagem de dinheiro? Porque não há propriedade de Bitcoin tecnicamente. Tecnicamente, o que existe são apenas chaves públicas e chaves privadas e operações, opcodes que operam sobre determinados valores, mas não há algo que nós poderíamos comparar a um direito de propriedade, certo? Essa é uma discussão bem interessante para o nosso curso jurídico. Mas essa primeira informação técnica é de fundamental importância para que você tenha então a tua base fática
para a discussão. Bem, o que nós vamos fazer na próxima aula? Na próxima aula nós vamos então executar este Public Key Script, esse Smart Contract, com o SIG Script, com esses dados, que é exatamente o que um nó faz no caso concreto. Ele combina o SIG Script com o Public Key Script, e se os dois combinarem, a caixa se abre. Essa transação aqui é válida, certo, pessoal? Então espero que vocês tenham visto agora o que de fato é uma criptomoeda. Nós temos todos os elementos aqui e você já deve agora saber então diferenciá-los, né? Diferenciar o que é aquilo que nós podemos chamar de Bitcoin, daquilo que é uma chave privada utilizada para fazer uma assinatura de dados de transação e a sua correspondente chave pública. Na próxima aula continuamos. Grande abraço.